Tudo bem com vocês? Estamos agora entrando aqui para mais uma aula e eu espero que vocês estejam ligadinhos aqui comigo nessa aula de hoje, que é uma aula muito especial. Nós vamos falar sobre como ensinar a criança sobre a volta de Jesus. Quero primeiro pedir perdão pelo atraso. Nossa aula iria começar às 19h30, mas eu tive alguns probleminhas técnicos. Então, nós vamos começar agora e eu espero que vocês possam fazer bom proveito dessa aula, porque é um tema muito importante para nós, trabalhadores da seara infantil, que é falar para as crianças sobre a volta de Jesus. Então, se você deseja que mais alguém, mais algum guardião da seara infantil participe dessa aula, vai aí no compartilhar, né, no aviãozinho, e compartilhe aí no seu grupo do departamento infantil, no seu grupo do Ministério Infantil, para os professores da escola dominical, do culto infantil, para que possam participar conosco, né? E para que nós possamos compartilhar esse ensinamento de hoje, tá bom? Então, nós vamos já dar início à nossa aula, ensinando a criança sobre a volta de Jesus. Você já teve essa aula aí na sua classe da escola dominical, na ministração do culto infantil? Você já falou com as crianças sobre a volta de Jesus? É um tema que poucos falam, né? A gente vê nas revistas, nos currículos das revistas das escolas dominicais e das editoras, muitos temas importantíssimos sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o Antigo Testamento e tal, mas pouco se fala, pouco se traz para dentro da classe das crianças um estudo sobre a volta de Jesus. E tão importante quanto falar para as crianças sobre a salvação, sobre os milagres de Jesus, sobre viver uma vida de testemunhar a palavra de Deus, de testemunhar a sua fé. Tão importante quanto tudo isso é realmente falar sobre a volta de Jesus. E a gente sabe que há várias discussões teológicas, né, em relação a isso. Como Jesus vai voltar, quando Jesus vai voltar. Mas uma coisa a gente sabe que é certa: ele vai voltar. Ele mesmo declarou em João 4:3 que ele voltará, né? Ele voltará. Ele disse que ele foi preparar lugar e que ele voltará para nos buscar. E nós também vemos em Atos 1:11 os anjos declarando isso quando Jesus ele foi assunto aos céus, quando Jesus voltou para o reino do Pai Celestial, após ser ressuscitado. Os anjos declararam em Atos 1:11, esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir. Então, os anjos declararam isso. E o próprio Jesus também declarou isso quando ele revelou para o apóstolo João sobre os últimos tempos, sobre a sua volta, lá em Apocalipse capítulo 1:8. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, nós temos aí uma declaração, né? Várias declarações, aliás, bíblicas. Eu citei apenas 3, mas há várias declarações bíblicas sobre a volta de Jesus para buscar a sua igreja, para buscar os salvos e levar para o seu reino celestial. Então, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele
usou a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, 13, ele disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, ele disse que nós precisamos estar preparados. E ele fala em outros textos que ele virá como um ladrão, porque o ladrão não avisa a hora que ele vai chegar. Então, ele virá. E ele deixou isso claro, que ele virá, que ele voltará e que nós devemos estar preparados. Nós devemos nos preparar pessoalmente e enquanto guardiões da semente, da palavra, da seara infantil, nós temos a responsabilidade, o compromisso, o dever de preparar as crianças para a volta de Jesus, para esse momento glorioso que nós cremos que está prestes a acontecer. E nós vivemos hoje em dias assim muito atribulados, onde as crianças são muito estimuladas a viver o aqui e o agora sem se importar com o futuro. As crianças não pensam no futuro. E muitas vezes nem nós mesmos nos preocupamos com o futuro, com esse futuro escatológico, com a volta de Jesus. Então, a gente sabe que dentro das igrejas há muitas crianças que ainda nem entenderam o plano de salvação de Deus. Muitas crianças dentro da própria igreja nossa que ainda não entenderam que são pecadores, que precisam de um Salvador e que esse Salvador é Cristo, que deu a sua vida por nós na cruz. E essas crianças, como eu costumo dizer, elas estão sendo igrejadas, elas não estão sendo transformadas. E nosso dever, é cumprir o que a palavra diz lá em Deuteronômio capítulo 6. A palavra lá é para os pais, mas é nosso dever também, enquanto mestres, inculcar a palavra de Deus no coração das crianças. Elas precisam ouvir sobre Jesus, entender quem é Jesus, o papel de Jesus na nossa vida como Salvador, como Libertador, como Senhor, saber da promessa da sua volta e crer, né, para que elas sejam salvas. Então, enquanto obreiros da seara infantil, nós temos essa responsabilidade de não somente pregar o evangelho para a salvação das crianças, mas também prepará-las para a volta de Jesus, para morar com ele em seu reino. A gente costuma falar muito com as crianças, né? Quem quer ir para o céu? Quem quer morar no céu? Quem for salvo vai morar no céu. E a gente sabe que até determinada idade, a criança, ela entende as coisas literalmente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente usa esse termo de céu. Porque, às vezes, a criança, ela vai entender que o céu é esse céu azul que nós vemos. Então, por isso, eu gosto muito de falar sempre o reino de Deus. Porque eu penso que dá uma veracidade maior, né? Uma visualidade melhor para as crianças sobre o que é o céu. Aí eu falo para eles sobre o reino de Deus. E eu costumo muito usar como exemplo, como elas normalmente, aqui principalmente no Brasil, as crianças não têm essa noção do que é um reino, nunca viram um castelo, nunca viram um rei de verdade. Então, eu costumo usar o exemplo dos filmes, né? Porque nos filmes, nos desenhos animados, as crianças veem muito reinos, reis, ali nos filmes, né? Nos desenhos animados e até nos livros de histórias, né? Tem os contos de fadas que vem ali explicando como é um reino, né? Um rei, um príncipe, uma princesa. Então, eu pego muito esse exemplo para falar com as crianças que Deus, ele é o rei eterno, imortal, ele nunca vai morrer. Ele sempre existiu, sempre vai existir. Ele é eterno, ele é imortal, ele é invisível. Nós não podemos vê-lo aqui e agora na terra. Mas ele existe, ele é real.
e ele tem um reino. E lá eu costumo mostrar para eles, descrever para eles como é esse reino, que é chamado lá a cidade, a Nova Jerusalém. E aí eu vou lá em Apocalipse e leio para eles, né, como é esse reino, que a Bíblia descreve, né, que é o reino de Deus, um lugar maravilhoso, um lugar sem choro, sem tristeza, sem dor, um lugar puro, um lugar onde não vai haver violência, não vai haver maldade, um lugar físico também, porque lá descreve que lá as ruas são de ouro, nós vamos morar em palácios, né? Então eu descrevo esse reino para as crianças e essa majestade de Deus para as crianças. E falo para elas da esperança que nós devemos ter, precisamos ter de morar nesse reino. E quem são as pessoas que vão morar nesse reino, né? Então, através disso, a gente vai também mostrar para elas sobre o Salvador, sobre Jesus, por que que nós precisamos de Jesus para ir morar no seu reino, né? Então, nós precisamos inculcar isso nas crianças e prepará-las para a volta de Jesus e para morar nesse reino maravilhoso. Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Então, nós não podemos limitar nem a nossa vida e nem a vida das crianças a apenas este mundo. As crianças precisam entender que há outro mundo, o reino de Deus, né? E que Deus nos deseja estar conosco lá, né? Deseja que nós estejamos lá com Ele. E então, para que nós possamos ensinar isso para as crianças, falar sobre a volta de Jesus para as crianças, nós precisamos compreender pelo menos 3 pontos necessários para que a gente não corra o risco de ensinar uma doutrina errada para as crianças. Que pontos são esses? Então, nós precisamos entender o que é escatologia, o que significa Apocalipse e como ensinar a doutrina da volta de Cristo para as crianças. Então, se você quiser, você pode pegar aí papel, caneta e anotar, porque a nossa aula hoje vai ser bem rica. Eu vou trazer, além de trazer alguns pontos teológicos na teoria, eu vou trazer também uma aula prática para você desenvolver com as crianças sobre a volta de Jesus. Então, vamos anotar aí. É preciso compreender 3 pontos importantes, necessários, para não correr o risco de ensinar doutrinas falsas sobre a volta de Jesus para as crianças. O primeiro ponto é entender o que é escatologia. O segundo ponto é entender o que é Apocalipse. E o terceiro ponto é entender como ensinar sobre a volta de Cristo para as crianças. Então, nós vamos começar com o primeiro ponto. O que é escatologia? Você já ouviu essa palavra? Você sabe o que é escatologia? Você pode escrever aí para mim nos comentários o que é escatologia? Charles Hayre, ele é autor do livro Teologia Básica, um livro que eu indico para você, se você quiser estudar sobre a volta de Jesus, sobre Apocalipse, sobre a escatologia. Então, ele traz um estudo muito, muito, muito importante e profundo sobre esse tema. Então, Charles Hayre, ele vem dizer no seu livro Teologia Básica que escatologia significa a teologia das últimas coisas. Ou seja, trata da consumação de todas as coisas que se relacionam tanto com os indivíduos, tanto com o mundo.
O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer que a escatologia é o estudo sobre os últimos acontecimentos que terão no mundo, ou seja, o que todo mundo aí fala no, no, no popular, né, na linguagem popular, quando o mundo acabar. Quando o mundo acabar, ou quando Jesus voltar. Então, a escatologia, ela trata de estudar sobre as últimas coisas, sobre o que vai acontecer nos últimos momentos, nos últimos dias, tanto para nós, as pessoas, quanto para o mundo. Então, não vai, os últimos tempos, né, a volta de Jesus não vai acontecer só para as pessoas, não, mas para a natureza, para o mundo em geral. Lá em Romanos, né, Romanos 8, se eu não me engano, ele fala que a natureza geme, a natureza espera com expectativa esse momento, né? Porque a natureza também sofre por causa do pecado do homem. Então, a escatologia, ela vem estudar sobre isso, sobre as últimas coisas que acontecerão. E, infelizmente, existem muitas divergências nessa área doutrinária, porque os homens, cada um tem uma interpretação, né? E tem 3 interpretações básicas para a escatologia, que é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. E para saber o que é pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo, não sei se vocês já ouviram sobre alguma dessas interpretações, é preciso que a gente tenha um estudo mais sistemático, de maneira distinta de cada uma dessas interpretações, para a gente compreender melhor. Então, por causa desse debate, né, de que há várias interpretações, e as interpretações que mais, vamos dizer assim, está em voga hoje, que é pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Então, por causa desse debate e também porque o nosso estudo aqui, nesse momento dessa aula, é um estudo interdenominacional, nós não vamos ter a essas diferentes interpretações. Eu não vou entrar nos pormenores dessas diferentes interpretações, justamente por isso, né? Para não ter nenhum choque de teologia, de denominação, porque o propósito aqui não é defender uma interpretação A ou B, uma denominação A ou B, mas o propósito nosso aqui é um só: ensinar a criança a se preparar para a volta de Jesus à luz das Escrituras. O mais importante para nós nessa aula não é estudar a fundo sobre escatologia, mas entender o que é escatologia, porque em algum momento pode ser que, dependendo do nível de ensino lá das crianças, o nível de maturidade das suas crianças, lá para os juniores, por exemplo, eles podem te perguntar: tia, o que é escatologia? Eles podem ter ouvido essa palavra, ou a própria revista lá dos juniores pode trazer nessa palavra. Então, é importante que você já saiba o que é escatologia, né? O estudo dos últimos acontecimentos, tanto para os indivíduos quanto para o mundo. Então, nós vamos nos ater aqui, nos aprofundar em como ensinar isso para as crianças. Como vai acontecer a volta de Jesus? Quando? Será que nós sabemos o dia e a hora? Então, saber o que é escatologia é apenas uma base de informação teológica para nós professores, como eu já disse. Mas se você deseja estudar a fundo sobre isso, eu te recomendo o livro de Charles Hayre em teologia, o livro Teologia Básica. Tem esse livro aqui também, O Criador Vem, de Cristiano Pereira da Silva Neto. Acho que é Pereira, porque tá Cristiano P. da Silva Neto. O Criador Vem. E esse daqui também, A Era do Anticristo, Arrebatamento e do Reino Milenar está chegando, de Paul Jung.
Paul Jong, né? Paul Jong. A Era do Anticristo, Martírio, Arrebatamento ou do Reino Milenar está chegando? Então, eu tenho esses 2 livros aqui, tá? E esse outro livro esse outro livro de Charles Hyde eu encontrei na internet, tá bom? Então, você pode estar lendo um desses livros aí que você vai ficar mais bem por dentro do assunto de forma mais profunda, teologicamente falando. Então, atualmente, muitas heresias a respeito da escatologia bíblica estão sendo disseminadas por aí na internet, nas redes sociais, até mesmo dentro das igrejas. Então, o importante é que você e que suas crianças, seus alunos estejam alertas, vigilantes, se dedicando ao estudo da palavra de Deus, para estarem preparados para a volta de Cristo. Então, se você tiver arraigado lá na palavra de Deus, você vai conseguir combater as heresias, as mentiras que são ensinadas sobre esse assunto. Então, onde na Bíblia nós podemos encontrar referências sobre a escatologia, sobre a consumação de tudo? No livro de Apocalipse. Então, o primeiro ponto que eu falei era sobre o que é escatologia, e agora o segundo ponto é entender o que é Apocalipse. Então, onde na Bíblia nós vamos ouvir falar sobre a escatologia com mais... tem outros livros, né? No Antigo Testamento fala sobre a volta de Jesus, o final dos tempos. O próprio Jesus falou lá nos evangelhos. Mas o livro que está mais profundo sobre esse assunto é o livro de Apocalipse. E o que significa Apocalipse? Apocalipse origina da palavra grega apocalipsis. Apocalipsis. Vem de origem grega, que significa revelação. Então, o livro de Apocalipse é o 66º livro da Bíblia e o 27º livro do Novo Testamento. Então, nesse livro, nós acompanhamos a revelação de Jesus Cristo dada ao apóstolo João pelo Senhor, para que ele mostrasse os acontecimentos futuros que ocorreriam na Terra após a retirada da sua igreja do mundo, incluindo a volta de Cristo. A autoria desse livro, Apocalipse, é atribuída a João, ao apóstolo João, quando nós sabemos que ele ficou exilado na ilha de Patmos, e naquele período que ele estava ali, ele teve a visão, essa visão apocalíptica, essa visão da revelação dos últimos tempos. Então, nesse livro de Apocalipse, nós encontramos diversos avisos sobre o fim dos tempos, sobre o julgamento de Deus. Mas também é mostrado as glórias para aqueles que creem aqueles que creem no Senhor Jesus receberão. Então, assim como o livro de Apocalipse traz o fim dos tempos, o julgamento para todas as pessoas, que Deus vai fazer esse julgamento. E ele também nos mostra o que vai acontecer com as pessoas que receberam Jesus como Salvador, que entenderam o plano de salvação de Deus, que viveram de modo digno da palavra de Deus. Então, ao escrever o livro de Apocalipse, João, ele nos alerta sobre a vinda do Senhor. Ele nos mostra que as profecias relacionadas a Jesus vão ser cumpridas. Ali você vai ver que as profecias vão ser cumpridas. E nós hoje, na geração que nós estamos vivendo hoje, nós já estamos vendo essas profecias serem cumpridas. Você já consegue identificar alguma das profecias de Apocalipse já sendo cumpridas hoje no nosso tempo, no nosso mundo contemporâneo? Pois então, o apóstolo João, ele revela um último chamado do Senhor para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados,
para que nós possamos entender o grande amor de Deus, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E reconhecer que nós somos pecadores e que enquanto pecadores nós não vamos herdar o reino dos céus. Quando Jesus voltar, nós não vamos entrar no reino dos céus com ele, se nós não crermos nele como nosso Salvador, se nós não arrependermos dos nossos pecados, se nós não procurarmos viver uma vida digna do Evangelho do Senhor aqui na terra, cumprindo os seus mandamentos. Dessa forma, nós não vamos desfrutar da vida eterna e do amor de Deus no seu reino. Então, ele disse lá em Apocalipse, capítulo 22, nos versículos 12 e 14, ele diz assim, vou ler para vocês. E eis que venho cedo. Em outras versões diz, eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Em outras versões fala do galardão, fala, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? A Nova Jerusalém. Que cidade é essa? O reino de Deus. Então, bem-aventurado, muito feliz, vai ser aquele que reconhecer Jesus como seu Salvador, reconhecer Jesus como o único digno de todo louvor, de toda glória, e também guardar os seus mandamentos. Então, para começar a ensinar as crianças sobre a volta de Jesus, nós precisamos, em primeiro lugar, fazer o quê? Orar. Orar, pedir a Deus discernimento, sabedoria, palavra de conhecimento, de entendimento. E nós precisamos estudar. Nós precisamos entender qual a forma bíblica correta de falar sobre isso para as crianças. Então, existem vários modelos de aulas na internet que você pode estar pesquisando para realizar essa aula. Mas uma coisa, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Preste atenção. Se dentro desses modelos de aula, até mesmo na revista que você utiliza na classe com as crianças, se está biblicamente correta essa teologia, se condiz com a Bíblia, se não é apenas um achismo do ser humano o que está escrevendo ali. Então, estude, peça a Deus para te dar sabedoria, discernimento, para você entregar para as crianças um estudo verdadeiro, um estudo orgânico, puro e simples, para que as crianças possam entender e possam desejar essa volta e se preparar para ela também. Tá bom? Então, nós vimos que nós precisamos de pelo menos 3 pontos necessários para ensinar sobre a volta de Jesus. Nós precisamos entender o que é escatologia, que eu já expliquei o que é escatologia, que é escatologia, a consumação, né, o estudo da consumação do final dos tempos. Entender o que é Apocalipse, que é o livro, que significa revelação, que o próprio Senhor Jesus revelou para o apóstolo João lá na ilha de Pátimos sobre o que iria acontecer no final dos tempos. E o terceiro ponto, que é o que nós vamos ver agora, é ensinar para as crianças como ensinar para as crianças sobre a volta de Jesus. Como você vai fazer isso? Então, eu preparei uma aula simples, dinâmica, e se você quiser anotar aí esse como, né? Como ensinar para as crianças sobre a volta de Jesus, prepara aí para você anotar as ideias que eu vou trazer para vocês. E lá no grupo, no Clube Guardiões da Semente, da Seara Infantil,
Se você ainda não faz parte do Clube Guardiões da Semente, eu quero te convidar para você ir aqui no link da bio da Seara Infantil. Lá tem um link onde você vai clicar e fazer parte do Clube Guardiões da Semente pelo WhatsApp. Nesse clube, nós compartilhamos várias dicas para você trabalhar com o Ministério Infantil, tanto na sua casa, ensinando a palavra de Deus para as crianças, quanto na igreja, quanto na célula ou em qualquer outro lugar que Deus te chamou para ser obreiro da Seara Infantil. Então, eu te convido para você participar do Clube Guardiões da Semente, clicando lá no link da bio e entrando para o nosso clube. Lá eu vou colocar as referências desse estudo que eu trouxe para vocês e vou colocar também a referência dessas aulas, tá bom? Dessa aula, aliás, que eu preparei. Então, para começar, né, a sua aula, a sugestão que eu quero trazer para vocês foi uma sugestão muito boa que eu vi no blog da tia Marcela Cris, Estudo Bíblico para Crianças, A Volta de Jesus. Então, ela deu uma sugestão lá que eu achei excelente. Aliás, ela deu 2 sugestões de dinâmicas para você desenvolver durante a aula, que vai, assim, ter um objetivo claro. Que vai ter um objetivo claro de ensinar as crianças sobre a volta de Jesus. Então, a primeira dinâmica é você convidar uma pessoa, qualquer pessoa da igreja ou mesmo auxiliar, a pessoa que vai te auxiliar aí na aula, para entrar de surpresa na sala em um determinado momento. E aí você vai combinar com essa pessoa que esse momento vai ser quando você usar um apito, ou então você pode colocar um efeito sonoro de trombeta tocando. Você pode baixar lá no YouTube, você coloca lá efeito sonoro de trombeta. Ou então você pode usar um apito mesmo, né? Se você não conseguir baixar. Aí você vai combinar com essa pessoa. Você vai preparar lembrancinhas, pode ser um pirulito, um bombom, alguma coisa, com o versículo da aula visualizado, escrito num cartãozinho, né, e grampeado lá nesse pirulito, ou num pacotinho de bala, num lápis, o que você quiser dar de lembrancinha para as crianças. O importante não é a lembrancinha, o importante é o versículo. Então, o versículo que você vai usar com as crianças, eu vou citar logo mais na frente, você vai escrever esse versículo, preparar essa lembrancinha, e essa pessoa que você vai combinar com antecedência, ela vai estar lá na porta da sala, né? Lógico que a porta da sala vai estar fechada, para quando ela ouvir o apito ou soar da trombeta, do efeito sonoro que você vai colocar, essa pessoa entrar de surpresa e entregar a lembrancinha para as crianças. E depois desse momento, você vai fazer algumas perguntas para as crianças. E lá mais na frente na aula, eu vou falar para vocês, vou dar mais detalhes sobre isso, tá bom? Então, se você estiver anotando, vou falar de novo para você recapitular. Combinar com alguém que espere do lado de fora da sala, com uma sacolinha de lembrancinhas, o versículo visualizado, escrito, enquanto o professor, você fala para as crianças, desde o início da aula, você vai falando para as crianças. Gente, hoje vai ter uma surpresa. Uma pessoa vai entrar aqui com uma surpresa para vocês, só que eu não sei a hora que essa pessoa vai entrar. A qualquer momento, essa pessoa vai entrar. Então, a gente precisa ficar preparado para receber essa surpresa. Então, durante a administração da aula, você vai sempre lembrando. Olha, será que surpresa que é? Que hora será que essa pessoa vai entrar? E aí, você vai criando essa expectativa no coração da criança, né? Mas você deixa claro que você não sabe quando, que horas que essa pessoa vai chegar.
né? E aí, você começa a lição falando sobre a segunda vinda de Jesus com outra dinâmica. Agora vem a segunda dinâmica. O que que como você vai preparar a segunda dinâmica? Você vai levar ou uma mala ou uma mochila, e dentro dessa mochila ou dentro dessa mala, você vai colocar vários itens para viagem. Coisas necessárias e coisas desnecessárias para viagem. Aí você pode colocar uma roupa, né? Se tiver fazendo frio, você coloca uma roupa de frio, ou se não tiver, de acordo com o que você achar melhor de roupa. Tá? Coloca uma peça de roupa, coloca meia, coloca sapato, escova de dente, pente, livro, coisas que a gente costuma levar para viagem. E agora coisas que a gente não costuma levar para viagem, que seria um martelo, ração para cachorro, um vidro de cola, que mais? Você pensa aí em alguma coisa que a criança não levaria para uma viagem e você coloca dentro da mochila, tá bom? Ou dentro da mala. Aí você vai mostrar essa mochila ou essa mala para a criança e vai falar para elas, olha, vamos fazer de conta que nós vamos fazer uma viagem. E eu já arrumei a mochila para essa viagem. Você pode até citar um lugar para ficar mais específico, para você conseguir melhor colocar os objetos. Por exemplo, você pode colocar, olha, nós vamos fazer uma viagem para a floresta. O que nós levaríamos para uma floresta? Aí você coloca dentro da mala o que levaríamos e o que não levaríamos, tá bom? E aí você vai falar para eles. Eu vou chamar aqui, aí você pode chamar de um a um, ou pode eleger um menino e uma menina, ou você mesmo pode fazer isso, e vai tirando dentro da mala os objetos. O que é isso? Ah, é uma blusa. Será que na minha viagem lá para a floresta eu vou precisar dessa blusa? Vai, então vou deixar dentro da mala. Isso aqui, o que é? Ração para cachorro. Será que na minha viagem para a floresta eu vou precisar de ração para cachorro? Não, né, gente? Eu não vou levar cachorro. Então eu não vou precisar. Então tira de dentro da mochila. E assim você vai, né, perguntando para as crianças até acabar todos os itens. O que for preciso, deixa na mochila ou na mala. O que não for preciso, tira. Sempre dando resposta, dando tempo, né, para as crianças responderem. E aí você vai e pergunta: será que eu preciso de todas essas coisas que eu coloquei dentro da mochila para minha viagem? Todas essas coisas, incluindo essas que eu tirei? Aí as crianças vão responder, né? Não. Então, você sabia que todos nós, vamos fazer uma viagem muito especial, uma viagem que não vai ter volta, uma viagem para um lugar muito, mas muito lindo, muito especial. Aí você fala sobre esse lugar que é o reino de Deus. Você fala o que tem lá e o que não tem. Você fala quem vai entrar e quem não vai entrar. Quem vai entrar são os que creram em Cristo como Salvador, os que obedeceram os mandamentos, né? E aí você fala, essa nossa viagem é para o reino de Deus quando Jesus voltar aqui na terra. Vocês sabiam que Jesus vai voltar aqui na terra para nos buscar, para morar no seu reino? E aí você pode usar alguns recursos visuais para falar sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus aqui, enquanto Jesus esteve aqui na terra, o que Jesus fez.
tá? Sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Então você pode usar figuras, pode usar ilustrações, ou pode usar um vídeo, pode usar o PowerPoint para trazer essas ilustrações e fazer um condensado, né? Um resumão da vida de Jesus de maneira rápida, porque você não vai focar, a sua aula não é sobre a vida de Jesus aqui na Terra, é sobre a volta de Jesus. Então você vai fazer um resumo sobre a vida de Jesus para você chegar na volta de Jesus. Então, você vai falar que enquanto Jesus esteve aqui na terra, Jesus fez uma promessa muito especial para os seus amigos. Jesus prometeu que ele iria para o céu, iria morar, ele iria preparar um lugar para nós lá no seu reino e que ele ia voltar. Que ele ia voltar para nos buscar. E você vai reafirmar várias vezes para as crianças. Jesus fez essa promessa. Jesus sempre cumpre o que ele prometeu. Jesus vai voltar. E ele prometeu, ele nos prometeu isso na sua palavra. Aí aqui, nesse momento que você vai falar sobre promessa, você vai falar, gente, a pessoa que prometeu trazer a surpresa para vocês, ela tá demorando, né? Será quando é que ela vem? Será que essa pessoa vai vir mesmo? Vamos esperar, né? Aí você cria uma expectativa sobre aquele momento da dinâmica. Aí você vai abrir a Bíblia. Você pode ter esse versículo visualizado ou você pode ler na Bíblia diretamente. Está escrito em João 14, versículos 2 a 4. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Então, Jesus, ele falou isso para os seus discípulos, que na casa de Deus, no reino de Deus, há muitas moradas e que ele estava indo para lá. Depois que ele morreu e ressuscitou para nos salvar, ele estava indo para lá de volta para o seu reino, para preparar um lugar especial para nós no seu reino. E ele disse que ele vai voltar e ele vai nos levar para esse lugar maravilhoso. Como será que Jesus vai voltar? E aí você vai falando para as crianças, né? Muito tempo atrás, Jesus nasceu como todos nós. Ele cresceu também, como todos nós, como ser humano, para se tornar um adulto e anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus. Anunciar sobre a salvação. E Jesus, enquanto esteve aqui, ele nunca pecou. Ele andou por muitos lugares, fazendo muitas coisas boas. Ele curou muitas pessoas. Ele ressuscitou mortos. Ele realizou muitos milagres. E ele também morreu na cruz para nos salvar pelos nossos pecados. Jesus morreu no meu e no seu lugar, mas ele não ficou morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. E quando Jesus voltou a viver, os amigos dele, os seus discípulos, ficaram muito felizes. E depois que Jesus ressuscitou, ele esteve com seus amigos ainda por muitos dias. Por muitos dias, ele esteve conversando com seus amigos, explicando para eles como eles deveriam fazer para continuar com a igreja de Jesus. E numa dessas conversas, num lugar chamado Monte das Oliveiras, Jesus falou com os discípulos dele. Em Marcos 16, ou em Marcos 15, 16:15 está escrito que Jesus falou. Ele disse assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê,
já está condenado. Então Jesus falou para eles irem por todo mundo, pregar o evangelho, pregar sobre a sua vida, sobre a morte, a ressurreição, sobre o arrependimento dos pecados, sobre a sua volta. E Jesus falou com eles: eu vou voltar. Eu vou voltar. Jesus prometeu para eles que ele iria voltar. Jesus sempre cumpre as suas promessas. Gente, por falar em promessas, aonde será que está a pessoa que diz, que prometeu para mim que ia trazer uma surpresa para vocês? Será que horas que essa pessoa vai chegar? Bom, enquanto ela não chega, vamos continuar então aprendendo sobre a volta de Jesus? Aí você continua falando. Naquele momento que Jesus estava explicando a missão especial dos seus discípulos, algo maravilhoso aconteceu. E aí, eu vou agora pegar um recurso que eu preparei para mostrar para vocês. Só um minuto. Aqui, gente. Eu preparei aqui rapidinho esse versículo, esse recurso, né, feito com EVA, para que você possa mostrar para eles sobre esse momento em que Jesus está ali no Monte das Oliveiras, dando as últimas instruções para os seus discípulos, falando para eles sobre a missão deles, que é ir por todo mundo pregar o evangelho. Enquanto Jesus estava ali falando, quando ele acabou de falar, sabe o que aconteceu? Jesus foi subindo entre as nuvens, subindo, e os discípulos ficaram ali naquela expectativa, vendo Jesus subindo, até Jesus sumiu ali no meio das nuvens. Jesus voltou para o seu reino celestial. E quando eles estavam ali, extasiados com tudo aquilo, os anjos então falaram com eles: esse aí que vocês estão vendo subindo dentre as nuvens, ele mesmo voltará. Ele voltará. Jesus voltará no meio das nuvens também. Ele voltará para buscar os seus, para buscar aqueles que creram nele como seu único e suficiente Salvador. E aí, com esse recurso, você está aqui trabalhando. Aqui, enquanto Jesus fala com os discípulos, Jesus subindo para o céu e Jesus voltando, tá? É um recurso bem simples. Aqui tem uma linha de nylon, né? Que eu coloquei para Jesus ir subindo. Usei o EVA. Coloquei a nuvem aqui com um espaço para Jesus subir. Aqui tá atrás, né? Para vocês verem. Então, é um recurso bem simples, fácil de fazer, que você pode estar utilizando para falar sobre os últimos acontecimentos, né, de Jesus aqui na terra, sobre Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos, sobre Jesus subindo, os anjos falando que ele vai voltar, e depois quando Jesus voltar, né? Então, nós precisamos ensinar isso para as crianças. Nós precisamos mostrar para as crianças de uma forma alegre, feliz, criar essa expectativa maravilhosa do reino de Deus, de morar no reino de Deus, de esperar essa volta de Jesus, de nos preparar para essa volta de Jesus. Então, quando isso vai acontecer? Você pode perguntar para as crianças. Será que nós sabemos quando isso vai acontecer? Jesus disse para os seus discípulos que nem ele mesmo sabe. Só Deus, o Pai, é que sabe a hora certinha em que ele vai voltar. Mas a gente ouve falar sobre a volta de Jesus. Ele não voltou ainda, mas ele prometeu que voltará, porque ele sempre cumpre as suas promessas.
Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Por isso, nós devemos estar preparados. Nós devemos estar prontos para quando Jesus voltar. E como é que nós vamos estar prontos para quando Jesus voltar? Primeira coisa que nós precisamos é crer em Jesus como nosso Salvador, entregar nossa vida a Ele, entender que nós somos pecadores, pedir perdão, confiar nele como nosso Senhor e Salvador. E se você já fez isso, se você já confiou em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa também obedecer a palavra de Deus, porque ele falou lá que ele vai voltar para aqueles que o aceitaram como Salvador e para aqueles que guardaram os seus mandamentos. Então aí você fala para a criança, se você entendeu isso, que você precisa de Jesus como Salvador, você precisa se preparar orando, obedecendo o papai, a mamãe, cuidado com as coisas que você fala, cuidado com as coisas que você pensa, respeite as pessoas, obedeça os mandamentos, fale de Jesus para os seus amigos. Então, você vai mostrar para as crianças que além de crer em Jesus como seu Salvador, reconhecendo-se como pecador e necessitando de um Salvador que é Jesus, ela precisa viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Ela precisa dar testemunho disso, ela precisa procurar viver obedecendo os mandamentos. E dessa forma, estar se preparando para quando Jesus voltar. E aí, vocês podem perguntar também para a criança, será que existem outras maneiras através das quais nós podemos nos preparar para nos encontrar com o nosso amigo Jesus? Aí você vai deixar a criança, porque a criança ela já tem uma bagagem, né, de conhecimento, de pensamento, de entendimento sobre Jesus, sobre o seu reino. Então você vai levar a criança a pensar, né, quem é que pode nos ajudar a nos preparar para essa volta de Jesus? Então, nós podemos falar, né? Nossos familiares, nossos pais, o pastor que entrega a mensagem na igreja, né? O pregador, o professor que está ensinando. Então, através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, nós vamos entender o que Deus quer, né? Qual o desejo de Deus para nós cumprirmos seus mandamentos, para nós estarmos preparados. Então, vocês lançam todas essas questões para eles pensarem, né? Se vocês realmente querem estar preparados quando Jesus voltar, aí você vai convidar as crianças para orar. Peça para elas fechar os olhos e orar pedindo a Jesus que nos ajude a estar preparados para quando ele voltar. Né? Porque Jesus, ele deseja ardentemente vir nos buscar, nos tirar desse sofrimento aqui da terra, nos levar para viver uma vida maravilhosa no seu reino, né? Jesus deseja muito isso e nós precisamos da ajuda dele para estarmos preparados para quando ele voltar, porque ele voltará em breve. Aí você vai pegar a Bíblia e vai ler. Você também pode ter esse versículo visualizado, talvez que eu vou citar agora, que é um versículo que para as crianças é o versículo que você vai colocar lá no cartãozinho da lembrancinha que eu falei no início. É esse versículo aqui, 1 Coríntios 2. São dois versículos, 52 e 53. Mas se você estiver trabalhando com crianças menores, você resume esse versículo, põe só a parte A ou a parte B, a parte que você considerar que é mais importante, que a criança de 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos vai memorizar, porque o versículo todo, as crianças acima de 7 anos, os dois versículos, elas já conseguem memorizar, tá bom? Então, o versículo de 1 Coríntios, você pode anotar aí, 1 Coríntios, capítulo 15, 52 e 53, é o versículo que você vai usar para pôr no cartãozinho da lembrancinha lá da dinâmica. É o versículo que as crianças vão decorar e vão levar para casa para elas memorizarem, e esse versículo vai ajudar as crianças a se prepararem
para a volta de Jesus, tá? E ao ler esse versículo, você vai ser nesse momento de ler esse versículo que você vai usar o apito ou o efeito sonoro de uma trombeta, que eu falei lá no início, para que a pessoa lá fora já entre de surpresa, entre nesse momento e entregue a lembrancinha para as crianças. Por quê? Porque o versículo fala o seguinte, ó, 1 Coríntios 15, 52, 53. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Então, quando você lê esse versículo primeiro na Bíblia, você prepara esse versículo visualizado, grande, para você fazer com as crianças. Prepara esse versículo no cartãozinho com a lembrancinha, mas primeiro você vai ler na Bíblia e já esteja com o apito pronto ou com o efeito sonoro pronto para soltar, para quando você terminar de ler, a pessoa que está lá fora esperando para trazer a surpresa para as crianças entre, tá bom? Então, lê o versículo, faz o apito, coloca o efeito sonoro e aí a pessoa entra e fala surpresa. E a pessoa fala, eu trouxe para vocês um presentinho aqui. E aí a pessoa mostra o presentinho, vamos supor que é um pirulito com cartãozinho. Esse pirulito aqui, vocês vão, é para vocês se deliciarem com esse pirulito muito saboroso. Mas tem uma coisa muito mais importante para vocês do que esse pirulito, que é o que está escrito nesse cartãozinho. E aí você, ou a pessoa que você convidou para levar a surpresa, ou você ou a pessoa pode ler o versículo novamente e ler no visual, fazer aquela dinâmica de decorar versículo, né? Você vai ler, pedir para eles repetirem, vamos ler junto, quem sabe ler, se não sabe ler, só repetir. Quem tem cabelo, quem é careca, quem tem orelha, quem tem nariz, batendo palmas, pulando, várias formas de falar o versículo. O importante é eles falarem o versículo várias vezes e você concluir. Vamos ver agora quem é que sabe falar o versículo sozinho e você entregar em seguida a lembrancinha e falar para eles. O pirulito vocês vão chupar no final da aula, não é agora não. Aí vocês vão agora, vamos fazer agora uma reflexão dessa dinâmica. Aí você vai falar para eles, vocês sabiam que horas que vocês iriam receber essa surpresa? Não, nem eu. Aliás, você sabia, né? Você, professor, sabia. Porque na hora que você apitasse lá, a pessoa ia entrar. Então, você sabia. Desculpa aí. Então, você vai perguntar para eles. Vocês sabiam que horas receberiam essa surpresa? Não, eles não saberiam, né? Então, assim vai ser quando Jesus voltar. Ninguém sabe exatamente a hora, nem quando Jesus voltar. Ele vai nos surpreender. Vai ser uma surpresa. Nós sabemos que Jesus, ele prometeu vir outra vez e sabemos que será logo. Então, aí você vai falar, olha, durante a aula, o tempo todo, vocês sabiam que ia ter uma surpresa, mas vocês não sabiam a hora que ia acontecer essa surpresa. Eu avisei para vocês que ia ter uma surpresa, não foi? Então, hoje eu estou falando para vocês da maior surpresa da nossa vida, que é a volta de Jesus. Então, nós precisamos estar preparados para esse momento. E aí, você pode finalizar, né? Com uma atividade para fixar a lição sobre a volta de Jesus. Ou você pode dar continuidade em uma próxima aula, porque senão sua aula vai ficar muito extensa, sobre a próxima, sobre os sinais da vinda de Cristo.
se você quiser aprofundar mais no assunto, né? Você pode preparar uma próxima aula para as crianças sobre os sinais da vinda de Cristo. E lá na Bíblia, né, tem lá fala vários sinais, você pode pesquisar também, lembrando daquela dica que eu dei para vocês. Quando você pesquisar sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus, ou qualquer outra aula que você quer dar para as crianças, se for pesquisar na internet, ou se você for ver na revista, olha direitinho se está biblicamente correto, teologicamente correto, para você não ensinar heresias para suas crianças, tá bom? Então é isso, gente. Nossa aula era sobre isso, né? Sobre como ensinar a criança sobre a volta de Jesus. E eu espero que vocês tenham tido um ótimo proveito. Eu espero que essa aula possa ajudar vocês, né? Dar aí algumas ideias, né? Melhores também para você ministrar essa aula e não esquecer da importância dessa aula, né? Que é preparar nossas crianças para a volta de Jesus, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero convidar você que não faz parte do Clube Guardiões da Semente, que você entre lá no link da bio e faça parte do nosso clube pelo WhatsApp, tá? Lá no nosso clube, nós trocamos muitas ideias sobre o trabalho na seara infantil, sobre o ministério com crianças. São ideias relevantes para pais, professores, auxiliares, para você que lida com criança de alguma forma, tá bom? Lá no clube, eu vou colocar as referências do meu estudo, tá bom? E eu espero você lá. E que Deus abençoe você, que essa aula seja bênção na sua vida e na vida das suas crianças também. Então, ó, um abraço apertadinho e até breve, se Deus quiser.